Bem-vindos ao canal Defensores da Verdade JW, um canal que se propõe a investigar e esclarecer questões que nem a ciência e nem mesmo o conhecimento comum conseguem responder. Neste vídeo, denominado O Fim do Mundo Está Próximo, iremos responder qual o significado da expressão fim do mundo, do ponto de vista bíblico. Iremos falar também dos eventos que desencadearão no clímax deste período, que mudará a história da humanidade para sempre, assim como dos sinais que nos ajudarão a identificar a tal acontecimento. Fim do mundo. Esse é um tema bastante recorrente durante o tempo em que a raça humana habita o planeta. Cientistas, videntes e até mesmo pessoas comuns especulam sobre a possibilidade da sociedade como conhecemos, e até mesmo do próprio planeta, deixar de existir, e isso por diversos motivos. Por cataclismos nucleares, por desastres cósmicos, pela própria ação do homem que explora o planeta de forma inconsequente. Foi criado até um relógio que eles chamaram de o relógio do juízo final, onde meia-noite se daria o fim de tudo. E pasme, segundo os cientistas, falta menos de 1 minuto para meia-noite. De fato, esse é um tema que aterroriza a sociedade humana desde sempre. Mas, afinal, o que tem a dizer a palavra de Deus sobre o assunto? Segundo a Bíblia, o propósito de Deus para com a Terra era que esta fosse habitada, obviamente por seres humanos e animais. Isso fica claro quando lemos os textos de Isaías 45:18 e Salmos 115:16. Vamos ler? Primeiro Isaías, que nos diz: Pois assim diz Jeová, o Criador dos céus, o verdadeiro Deus, aquele que formou a terra e que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Eu sou Jeová e não há outro. Agora, vamos ler Salmos 115:16. Quanto aos céus, eles pertencem a Jeová, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Como visto, a terra, segundo Isaías, foi feita para ser habitada, e Salmos complementa nos dizendo que deveria ser habitada pelos homens. Gênesis 1, 27 e 28 nos relata que foi dada ao homem a incumbência de multiplicar-se e ter sob seu domínio todos os outros seres criados por Deus no planeta. Sendo que somente ao homem foi dada a oportunidade de viver eternamente, caso não comesse do fruto ao qual lhe foi proibido de comer. Se esse se mostrasse obediente, lhe seria dado o fruto da chamada árvore da vida, e este, como filho de Deus, teria a perspectiva de viver para sempre, como vive seu pai, que o criou segundo a sua imagem e semelhança. Mas sabemos que não foi o que aconteceu, e a Bíblia mostra toda a má consequência advinda do erro cometido pelo homem. Uma dessas consequências é a maldade presente em toda a história da raça humana. O homem tem tentado subjugar o homem através da força e das ideias, na maior parte das vezes prejudiciais. E o resultado é uma sociedade com medo, acuada e esfacelada. Em dado momento, pelo excesso da maldade, Deus teve de intervir, acabando de uma vez com toda a civilização existente à época, por conta da violência decorrente da intervenção de alguns de seus filhos angélicos que resolveram se rebelar para dominar entre os humanos, causando a total degradação da raça humana. Todos devem conhecer o relato do dilúvio global que varreu da face da Terra uma geração que já não tinha mais conserto. Foi dada então aos humanos uma nova oportunidade de recomeçar praticamente do zero, agora sem as pessoas más que foram eliminadas. Mas parece que não deu muito certo. Novamente, outras pessoas más surgiram e o mundo chegou ao caos em que nos encontramos, devido à ganância e falta de amor ao próximo prevalecentes desde aqueles dias.
Mas o que significa o termo fim do mundo de acordo com o entendimento bíblico? Na maior parte das vezes, a palavra grega cosmos, quando traduzida na Bíblia por fim do mundo, refere-se à parte da humanidade apartada de Deus. Refere-se também à forma como a sociedade está organizada politicamente, comercialmente e religiosamente. Ou seja, refere-se ao inteiro sistema de coisas atual. Portanto, o fim do mundo será o fim desse formato de sociedade que conhecemos. O fim das pessoas que não se adequam à vontade de Deus por ignorar por completo qual é essa vontade. Vamos conferir isso lendo primeiramente Salmos 37, 9 e 10, que nos diz: Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam em Jeová possuirão a terra. Apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam e eles não estarão lá. Como vimos, o fim do mundo consiste no final das pessoas más que compõem esse velho sistema de coisas. Com o fim dessas pessoas, as coisas poderão funcionar como idealizou Deus lá no princípio, na criação do homem. Mas alguns poderão perguntar: mas já não foi feito isso nos dias de Noé e não voltou a dar tudo errado? Sim, mas diferente dos dias do pós-dilúvio, felizmente, muitos serão salvos para viver eternamente debaixo de um governo justo, conhecido como o Reino de Deus, por terem se esforçado em fazer a vontade do Criador, e não haverá mais lugar para pessoas desobedientes às leis de Deus. A Bíblia diz que o número desses é um número incontável, porém pequeno em relação ao número de humanos que já viveu e que ainda vive no planeta, conforme lemos em Apocalipse 7:9. Leiamos agora 1 João 2,17. Além disso, o mundo está passando, e também o seu desejo, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como percebemos, só viverá para sempre aqueles que se esforçarem em fazer a vontade de Deus. Quando novamente Jeová Deus, por meio de seu Filho Jesus, trouxer a sua vingança sobre aqueles que lhe ofendem por meio de sua atitude maldosa, uma grande quantidade de pessoas obedientes sairá ilesa para dar início a uma nova sociedade humana justa, sob um governo igualmente justo, que trará condições extremamente agradáveis aos que estiverem sob seus cuidados. Estará por fim realizado o propósito do Criador para com a raça humana quando da sua criação. Portanto, o fim do mundo significará o fim desse sistema de coisas e não o fim do planeta, como alegam alguns, até mesmo religiosos. Até porque Salmos 104:5 diz que a terra jamais sairá do seu lugar, ou será abalada. De fato, seria um despropósito destruir o planeta no qual Jeová se esforçou tanto para transformar em um lugar bom do seu ponto de vista, por causa de pessoas que não merecem o planeta que receberam. Quando acontecerão essas coisas? Essa foi a pergunta feita pelos discípulos de Jesus, depois desse ter mencionado o fim desse sistema iníquo de coisas. O relato diz: enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Vejamos a resposta inicialmente nos versículos 7 e 8 do mesmo capítulo. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremotos um lugar após outro. Todas essas coisas são um começo das dores de aflição. Vejamos agora também os versículos 11 ao 14 do capítulo 24. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Podemos destacar alguns dos acontecimentos marcantes dessa profecia que se cumpriram em um passado recente e continuam a se cumprir em nossos dias. O relato aponta como princípio do fim o advento das guerras, pois nos diz que nação se levantará contra nação. Guerras sempre houveram no decorrer da história humana, mas uma guerra mudou por completo o comportamento e os costumes da raça humana para sempre. Estamos falando da Primeira Guerra Mundial, que, conforme relatam estudiosos, mudou drasticamente o modo de agir e as necessidades da raça humana, afetando por completo a economia, o abastecimento alimentar e a estabilidade social. Concomitante à guerra, vieram a falta de alimentos e pestilências, conforme o relato paralelo do Evangelho de Lucas. O chamado Tempo do Fim seria marcado também por terremotos, como de fato temos visto ocorrer de forma astronômica desde então e ainda mais nos nossos dias. Além dos outros tantos desastres naturais, muitos ocasionados pelo próprio homem. Outra coisa marcante seria o esfriamento do amor pelo próximo e o surgimento de falsos profetas e falsos cristos, ou religiões que se diriam cristãs, mas que na prática promoveriam e permitiriam em seu meio atitudes anticristãs, como a tolerância à imoralidade sexual e o apoio às guerras patrióticas e à política. Segundo o relato de 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, os homens adotariam comportamentos extremamente prejudiciais, o que acarretaria, como diz o texto, em tempos críticos, difíceis de suportar. Bem, Jesus disse que acerca daquele dia ninguém saberia, como escreveu Mateus em seu Evangelho, no capítulo 24, versículo 36. Por isso, Jesus disse que deveríamos nos manter vigilantes no mesmo capítulo, agora no versículo 42. Sim, deveríamos ficar atentos aos sinais e também ocupados. O versículo 14 de Mateus 24 disse que as boas novas do reino seriam pregadas em toda a terra. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus ordenou aos seus seguidores que participassem nessa grande obra que envolve o aviso do final desse sistema de coisas. Para tanto, é aconselhável que os que desejam participar dessa obra identifiquem e se juntem ao povo que está fazendo hoje a vontade de Deus, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. E que se dediquem a fazer orações para resistir a esse tempo, como nos incentivou Pedro em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 7. Sendo que o versículo 14 de Mateus 24 nos diz que o término dessa obra de pregação acarretaria no próprio fim do sistema, entendemos que o fim de tudo terá início no que a Bíblia chama de grande tribulação, que virá acompanhada de perseguição aos fiéis e no fim das religiões falsas, atingindo seu clímax quando Deus, por meio de seu Filho e seus corregentes, além dos anjos, fará o acerto de contas com a sociedade humana desobediente por completo. Portanto, estamos muito próximos do fim do mundo, ou desse sistema de coisas falido e imprestável, movido a ganância e egoísmo. O tempo do fim se iniciou em 1914 com a Primeira Guerra Mundial e vai culminar no Armagedon, na guerra do Deus Altíssimo com a humanidade perversa que se voltou contra ele. De fato, estamos vivendo o fim do fim. Se Deus não intervir, o homem vai acabar de vez com o planeta e com a vida neste. A hora é agora. É preciso que fiquemos atentos aos sinais para que não sejamos pegos de surpresa e caiamos junto com o sistema. Para fazer parte daqueles que sobreviverão ao fim desse sistema, é preciso desde já começar a fazer a vontade de Deus, como dito em 1 João 2,17. E o primeiro passo é buscar o conhecimento de Deus e de seu ungido, Jesus Cristo, conforme recomendado pelo próprio Jesus em João 17,3, para saber como agradá-lo. E aos fiéis que por algum motivo vierem a perder a vida antes da guerra do Armagedon, lhes está garantida a ressurreição prometida por Cristo, para que vivam a partir de então, sem jamais morrer. Portanto, podemos dizer que o fim deste mundo
significa o começo de um novo mundo que trará paz e felicidade eterna a todos os que fizerem a vontade de Deus, para a honra e glória de Jeová, o nosso Pai amoroso. É um prazer tê-lo conosco em nosso canal. Caso queira se aprofundar mais no tema deste vídeo, seguem abaixo alguns links de matérias relacionadas para melhor entendimento. Segue também o nosso endereço de e-mail caso queira nos contatar. Você se interessa por assuntos bíblicos? Gostaria de obter um curso totalmente gratuito, sem nem mesmo pagar pelo material didático, com um instrutor particular, no horário e no local que você desejar? Caso queira, é só acessar o último link do comentário fixado e preencher o formulário da página para a qual você for direcionado. Em seguida, alguém entrará em contato para combinar o seu estudo bíblico. Queremos agradecer sua presença em nosso canal e pedir que deixe o seu like e que faça a sua inscrição no canal. Que deixe seu comentário e que divulgue nossos vídeos em suas redes sociais para que tenhamos maior alcance. Desejamos profundamente que Jeová abençoe grandemente a você e sua família. Obrigado e até o próximo vídeo.